Todas nós já vimos aqueles dramas coreanos, trilhas sonoras românticas, declarações sob a chuva, aqueles opas coreanos charmosos e cavalheiros que sempre sabem exatamente o que dizer na hora certa. Mas o que acontece quando você descobre que tudo isso não passa de uma ilusão? Eu tenho 4 gatos. Sério? Sim. Eu sou mais do tipo que gosta de cachorro do que de gato. Precisamos comer algo apimentado. Não sou muito bom com comidas apimentadas. É como se eu fosse uma garota festeira. Sabe, eu não sou a pessoa que realmente gosta de sair para encontros. Saudações, professores! Vocês já tiveram o azar de se deparar com o verdadeiro festival de vergonha alheia, que é Meu Namorado Coreano na Netflix? Se não assistiram, considerem-se sortudos, pois eu vi para que vocês não precisem. Basicamente, o programa gira em torno de 5 brasileiras que viajaram até a Coreia para conhecer seus namorados coreanos da internet. Se é que posso dizer isso, já que a maioria nem tinha um relacionamento oficial. Então acho que eram só rapazes coreanos com quem elas estavam conversando online, com a intenção de talvez se casar. Se isso não é uma versão dos sonhos de 90 dias para casar, só que com bebida e internet na Coreia, não sei o que seria. Se perguntasse às meninas, provavelmente diriam: Agora, para ser justa, uma das moças, morena, acabou se casando com o namorado dela, Su, e com eles dava pra ver claramente que o relacionamento era verdadeiro. Pra começar, eles eram o único casal do programa que realmente tinha um relacionamento oficial e sério, a ponto de já terem conhecido as famílias um do outro. Apesar de não serem perfeitos, eles se esforçaram para entender a cultura um do outro, resolver problemas e fazer o relacionamento funcionar. Então sim, foi muito bom ver pelo menos um desses casais dar certo. Mas com as outras mulheres, meu Deus, será que elas se esforçaram tanto por seus opas coreanos tão medianos? O pior exemplo disso com certeza foi a Luane e o homem dela, Siwon. Esse cara realmente suspeito tinha algum tipo de vício em esquemas de investimento de alto risco. Durante o programa, ele sempre fazia promessas vazias de mudar, provavelmente para manter Luane por perto enquanto pegava dinheiro emprestado dela para sustentar seu vício. E depois de tudo isso, ele ainda teve a audácia de trair ela com outra estrangeira. O fato de que existem várias mulheres fazendo fila por esse homem é simplesmente insano. Tipo, o nível está realmente no fundo do poço. Ou será que nem existe um nível? Acho que nem existe. E sim, caso você esteja se perguntando, ela continuou com ele até o fim do programa. Mas felizmente, acho que já terminaram. Lá está minha garota, Mari. Ah, Mari, imagina só, certo? Ela viajou 30 horas do Brasil até a Coreia, só para ser ignorada no aeroporto no primeiro dia pelo namorado dela, Danny. Sinceramente, eu nem acho que o Danny considerava ela como mais do que uma amiga, porque no final da viagem ela nem conseguiu um beijo do cara. Ele se afastou. Sinceramente, houve tantos momentos dolorosos que tornaram esse programa difícil de assistir, desde encontros sem esforço até barreiras linguísticas e falta total de química. Parecia que esses caras nem tentavam. E sinceramente, por que fariam isso? Eles tinham pouco em comum com essas mulheres e mal as conheciam. Antes do programa, a maioria dos casais só havia conversado online por meses e nem se encontrado pessoalmente. Então, do ponto de vista dos caras, eles provavelmente viam essas mulheres como nada mais do que um caso passageiro. A impressão que eu tinha deles era bem essa. Essas brasileiras gostosas literalmente vieram voando até a minha porta, então acho que vou curtir com elas por alguns dias divertidos. Mas para as mulheres, elas estavam levando isso muito a sério. Elas ficavam dizendo que sentiam como se estivessem em um dorama romântico. E algumas delas realmente achavam que talvez fossem se casar. E olha, eu realmente gosto dessas garotas, elas parecem pessoas muito legais. Mas voar para o outro lado do mundo, achando que vai se casar com um cara com quem você só conversou online por alguns meses, é bem iludido. E como espectadora, não posso deixar de sentir que essas mulheres estavam vendo seus relacionamentos com lentes cor-de-rosa só porque os homens eram coreanos. Conversei com minha amiga brasileira Ryan sobre esse programa. A Ryan é uma influenciadora incrível de dança K-pop, então confiram o Instagram dela e apoiem. Ela queria esclarecer isso. Existe um grupo de fãs de K-drama, principalmente entre 30 e 40 anos, realmente obcecadas por homens asiáticos. A maioria dos brasileiros é normal e tem expectativas realistas, como em qualquer lugar. Se a Netflix fizer Meu Namorado Coreano, edição Hong Kong, por favor, não façam isso. Tenho certeza que ainda assim haveria mulheres interessadas.
Não estou focando no Brasil e esse não é um problema só daqui, mas tudo bem. O mais interessante foi que ela revelou que no início tentaram recrutá-la para participar do programa, mesmo ela nem estando conversando com nenhum coreano na época. Então, basicamente, eles queriam que ela simplesmente fosse para a Coreia e tentasse encontrar um namorado enquanto estivesse lá. Apesar do programa final ter sido constrangedor, pelo menos recrutaram mulheres que já conversavam com um coreano, então elas tinham um motivo para estar lá. Porque a ideia de voar até a Coreia por um namorado hipotético que nem existe ainda, com certeza ninguém seria louca o suficiente para fazer isso, né? Infelizmente, algumas fãs de doramas coreanos realmente fariam isso, o que nos leva ao tema mais amplo do vídeo de hoje. Porque hoje vamos discutir a supervalorização dos homens coreanos, assim como os absurdos que algumas pessoas fazem só para poder namorar um coreano. Antes de continuar, quero enfatizar que este vídeo não critica todos os homens coreanos, então não confundam. Minha crítica é a fantasia. Porque, como vocês vão ver, quando você começa a basear toda a sua atração em um estereótipo da mídia, isso vai acabar te decepcionando, ou pior ainda, fazendo com que você seja aproveitada. Talvez o exemplo mais extremo disso seja o que eu chamo de irmãs do passaporte, e eu as chamo assim porque elas são basicamente a versão feminina do típico passaporte. Mano, de quem estou falando aqui são mulheres que colocam toda a vida em pausa, muitas vezes sacrificando a educação e o emprego, só para que possam permanecer na Coreia indefinidamente. Para encontrar o amor parece loucura, mas acontece. Aparentemente, essas irmãs do passaporte vinham para a Coreia com visto de turista, fingindo ser turistas comuns. Algumas vêm em grupos, fingindo viagens de amigas, mas na verdade não buscam férias normais. Em vez disso, elas podem ficar na Coreia por meses ou até anos, sem nenhum propósito ou objetivo de longo prazo, além de encontrar um homem para si mesmas. Então me escolha, me prefira, me ame. Sempre que o visto de turista delas expira, elas simplesmente deixam a Coreia e depois voltam com um novo visto de turista, repetindo esse ciclo indefinidamente. O principal problema é estarem nesses vistos de turista. Essas mulheres não podem trabalhar legalmente na Coreia, então muitas ficam desempregadas ou aceitam empregos ilegais e mal pagos para se sustentar. Isso pode ser o motivo. Elas costumam estar em albergues da juventude, empregos em academias e acomodações baratas, muitas vezes enfrentando dietas ruins e condições precárias. Embora digam ser turistas comuns, outros viajantes notaram que elas não fazem atividades turísticas típicas, como visitar pontos turísticos. Em vez disso, elas ficavam dentro de casa o dia todo assistindo dramas coreanos ou colocando o sono em dia. Elas só saíam à noite, quando se arrumavam para ir a bares e baladas na esperança de conhecer homens coreanos. Sinceramente, depois de saber de tudo isso, não consigo deixar de sentir pena dessas mulheres, porque o estilo de vida delas parece tão sem rumo, nada saudável e, no geral, simplesmente trágico. O pior é que elas são muito isoladas, pois não trabalham nem se envolvem com a sociedade. O principal consolo para elas parece ser fóruns online, onde discutem dicas e truques para conhecer homens coreanos. Mas isso levanta a pergunta óbvia: por quê? Por que ir tão longe especificamente por homens coreanos? Bem, a CNN na verdade entrevistou essas irmãs do passaporte. Como esperado, a atração delas por homens coreanos vinha principalmente de estereótipos dos dramas coreanos. Esses homens coreanos eram vistos por essas mulheres como mais sensíveis, românticos e educados, e muitas citavam protagonistas de dramas coreanos como exemplo. Outras mulheres disseram que, diferente de seus países, não foram vaiadas nem receberam cantadas de homens coreanos. Isso fez essas mulheres acreditarem que homens coreanos respeitavam mais as mulheres e que a masculinidade tóxica era menos presente na Coreia. Isso ignora que, por diferenças culturais, a masculinidade tóxica na Coreia pode se manifestar de formas distintas em relação aos países de origem delas. Por exemplo, apesar de provocações nas ruas serem menos frequentes, estudos indicam que a violência contra mulheres na Coreia é maior que a média da OCDE. É que esses crimes tendem a acontecer de maneiras mais insidiosas, como violência por parceiros íntimos ou crimes digitais, como deepfakes e moucas. Na verdade, há muitos K-dramas que tratam desses temas. Considerando que essas mulheres parecem passar o dia assistindo K-dramas em casa, me surpreende que ainda não tenham percebido isso.
Talvez só precisem variar mais os K-dramas que assistem. Outro motivo citado por essas irmãs do passaporte é a crença de que os homens coreanos têm melhor aparência, pois valorizam mais o cuidado pessoal e a aparência que homens de outros países. Não vou mentir, essa pode até ter um fundo de verdade, mas amiga, essas mulheres literalmente chegam na Coreia esperando que todo homem pareça o Sang-woo. E com essas expectativas ridículas e altíssimas, não é surpresa que a grande maioria dessas mulheres saia da Coreia se sentindo, digamos, profundamente decepcionada. Ok, então ela se declara uma cis do passaporte. Ah, isso é tão maldoso. Ok, mas parecem pessoas normais, tipo... A única coisa perturbadora aqui é você, e esse comentário resume bem. Diz assim: sim, eu serei igual se me mudar para os Estados Unidos. E tudo o que eu vi foi ela. É, exatamente assim. Você se parece com Margot Robbie, Megan Fox ou outra celebridade feminina? Não, não se parece. Imagine se alguém chegasse no seu país, começasse a te filmar e dissesse: Eka, por que você não se parece com essas celebridades femininas? E depois postassem isso online para milhares de pessoas verem, tipo, isso é simplesmente diabólico. Vamos lá, pare com isso, procure ajuda. Mas você conhece o ditado: não importa o quão boa você seja em algo, sempre haverá uma asiática que faz melhor. E é isso que está acontecendo com essa objetificação. Pois devido à demanda de estrangeiras, aumentou recentemente o número dos chamados garotos de Hongdae. Refere-se a homens coreanos que vão a áreas turísticas como Hongdae para conquistar mulheres estrangeiras. Garotos de Hongdae costumam falar inglês ou aprendem um pouco para melhorar a abordagem. Palavras deles, não minhas. E você geralmente pode encontrá-los em bares ou baladas, ou se oferecendo para levar turistas mulheres para passeios como guias turísticos. Com licença, ai meu Deus, você se perdeu. Ah, sim, eu só estou tentando encontrar um ponto de ônibus, não, eu te levo. Ah, obrigada. Espera, esse caminho não é estranho? Só se você tiver a mente aberta. Claro, esses caras não estão procurando nada sério, o que eu acho perfeitamente normal se a mulher também só quiser uma noite de diversão. Mas vamos ser sinceras. Sobre as irmãs do passaporte que citamos, elas realmente sacrificaram meses de suas vidas para ir à Coreia. Geralmente, elas não buscam algo casual, querem um final feliz romântico com seu príncipe de K-drama. Mas esses garotos de Hongdae ligam? Não, eles não ligam. Eles só querem uma noite rápida, e essas mulheres desesperadas, fãs obcecadas pela Coreia, viram alvos fáceis. Mas será que isso não é uma suposição dura demais? Como saber se não estão só sendo amigáveis? Uma rápida busca em fóruns coreanos como o DC Inside revela tudo sobre os garotos de Hongdae e suas intenções. Ok, aqui temos um fórum onde esses caras basicamente se gabam de todas as mulheres estrangeiras exóticas com quem já ficaram. Essa pessoa afirma que a melhor forma de conhecer mulheres é buscar as garotas sushi. Acredito que se refiram às japonesas, mas me corrija se estiver errada. Atualmente estou namorando uma garota taiwanesa na Coreia, e já namorei cerca de 5 mulheres taiwanesas antes. E então, outra pessoa responde: sinceramente, as mulheres ocidentais tendem a ser um pouco acima do peso, mas pelo menos vocês são fáceis. Ai. Aquelas garotas idiotas vão se agarrar a qualquer coreano que encontrarem. Ah, e lembra daqueles caras de Hongdae que agem como guias turísticos amigáveis? Bem, aqui está um deles, ele diz. Se você souber falar um pouco de inglês, pode levá-las para passear como guia. Fácil de enrolar e fazer bolinho de arroz, que basicamente é uma gíria para é fácil flertar com elas e depois dormir com elas. Então esses passeios definitivamente não são de graça. Meninas, ai meu Deus, esse post se chama Mulheres estrangeiras ficam paradas mesmo quando você cutuca elas na balada, diz a loira vadia. Estava muito escuro, então eu segurei o braço dela e a puxei junto comigo. Se você colocar a mão dentro da calça delas e tocar, elas já estão molhadas. Mas é difícil tirá-la de lá e dormir com ela, então aproveite ali mesmo. Sinceramente, eu já esperava que eles objetificassem as mulheres, como eu disse. O nível está lá embaixo, mas caramba. Claro, nem todos os homens coreanos são ruins, né? A maioria deles são pessoas decentes. Aqui, inclusive, há um bom samaritano tentando alertar estrangeiros sobre esse tipo de pessoa em Hongdae, segundo dizem.
Não sei quantos ocidentais acessam este site, mas quero compartilhar uma mensagem importante com mulheres estrangeiras. Na minha experiência, a maioria dos homens sul-coreanos, inclusive eu, são sinceros e respeitáveis, mas alguns têm comportamentos problemáticos. Pelo que observei, esses homens geralmente estão na faixa dos 30 e poucos até meados dos 40 anos. Esses homens costumam mirar mulheres estrangeiras, especialmente de países ocidentais, Tailândia ou Ucrânia. Certos homens coreanos de 40 anos acreditam que mulheres estrangeiras são submissas e às vezes declaram essa preferência em postagens. Isso é estranho, pois contradiz o que dizem os Passport Bros, que afirmam que mulheres asiáticas são mais submissas. Algumas mulheres também estão falando sobre isso, elas também estão começando a perceber que esses caras do tipo Hongdae as tratam muito mal. Essa mulher conta, quando um encontro era rude ou insistente, eu perguntava se tratariam uma garota coreana assim. Muitas vezes respondiam, não gosto de garotas coreanas. Seus padrões são tão altos que percebi o que realmente pensavam dos meus, 100%. Fico tão feliz que ela esteja percebendo isso. Costumo não comentar sobre isso, mas quero compartilhar minha opinião sobre o novo programa Meu Namorado Coreano. Como uma mulher imigrante vivendo na Coreia, acho que esse programa é ruim para as mulheres imigrantes na Coreia. Por causa da maneira como os homens nesse programa tratam suas namoradas estrangeiras. Traem elas, se aproveitam delas financeiramente, mentem pra elas, escondem elas das famílias, abandonam elas, literalmente abandonam elas no aeroporto. E aí os homens inventam desculpas e as mulheres seguem no relacionamento com eles. Não estou dizendo que a culpa é das mulheres ou que elas querem ser tratadas assim, mas claramente elas estão sendo manipuladas e maltratadas por esses homens. Então eu tenho muito medo de que homens abusivos ou manipuladores assistam a esse programa e pensem, então garotas estrangeiras são alvos fáceis ou garotas estrangeiras são bons alvos para isso? Isso é o que mais me assusta. Ok, eu definitivamente entendo o ponto de vista dela, mas ao mesmo tempo, com base em todos aqueles fóruns que lemos antes, fica claro que muitos desses homens abusivos já sabem disso. Eles já veem as mulheres estrangeiras como fáceis e desesperadas. Então, o segredo meio que já foi revelado. E neste ponto, eu não acho que ficar em silêncio seja a resposta. Fico até feliz que meu namorado coreano tenha aparecido, pois mostrou que nem todos os homens coreanos são perfeitos. Então, a gente deveria usar isso como uma plataforma para conscientizar sobre esse problema, denunciar esse tipo de comportamento e manter umas às outras informadas. Sinceramente, até eu já presenciei isso na minha própria vida. Me avisem se já passaram por isso. Mas, sempre que eu passo pelos aplicativos de namoro, tem tantos perfis em que a única coisa que esses caras colocam na descrição é o fato de serem coreanos. Esse é o único diferencial deles. E pessoalmente, isso definitivamente me dá uma certa repulsa, então eu passo direto. Mas considerando quantos desses perfis existem por aí, só posso supor que isso deve funcionar com algumas garotas, né? Mas enfim, caso ainda não esteja óbvio. Mesmo assim, os coreanos sabem como algumas fãs de K-pop e K-drama são carentes. E os mais safados estão mais do que dispostos a usar essa vantagem para benefício próprio. Mas eles não são os únicos que lucram com essa situação. Porque, atualmente, até quadrilhas de golpes em países como Camboja e Nigéria estão começando a se aproveitar dessas fãs iludidas. Nos últimos anos, cresceram os golpes de namoro com celebridades coreanas. Alguns exemplos infames incluem esta mulher na casa dos 50 anos que perdeu mais de 370 mil dólares para golpistas cambojanos que se passavam por Lee Jung-jae-oh. E também encontrei um vídeo no YouTube sobre uma fã de K-pop que supostamente foi vítima de mais de 200 golpes românticos envolvendo ídolos. De Stray Kids ao BTS. Fui alvo de mais de 200, talvez, contas diferentes que tive que bloquear nos últimos 5 anos. Acho que se Jackson fosse real, isso seria incrível. Como qualquer fantasia, tipo um príncipe encantado. Vocês definitivamente deveriam conferir o vídeo completo, então vou deixar o link na descrição. Mas se vocês querem ver golpes de romance acontecendo em tempo real, então precisamos ir para a plataforma mais infestada de golpes de todas, o Facebook. Você gostaria de conhecer o belo oficial do exército Minmu, ou talvez prefira o seu sósia mais estudioso, Hyunjun? Ambos podem ser contatados pela página Mr. Destiny Matchmaker, que apresenta uma seleção premium de pais coreanos solteiros, todos carregando seus filhos que curiosamente parecem idênticos. Mas se você prefere solteiros elegíveis sem filhos, então definitivamente deve entrar no grupo do Facebook.
Conheça homens coreanos de verdade, um título especialmente irônico, considerando que esses homens não são de verdade e nem sequer são coreanos. Vamos dar uma olhada em uma dessas postagens, certo? Então, essa aqui está legendada. Sou solteiro da Coreia. Preciso de uma futura esposa agora? Talvez por eu ser do leste asiático, mas ao ver essas fotos penso, ele não parece coreano. E de fato, uma busca reversa de imagem mostrou que este é, na verdade, o modelo chinês Hu Caixin. Mas essa nem é a parte mais engraçada, porque olha só o nome do próprio perfil, Mahid Hassan. Tem tanta coisa errada nessa postagem e mesmo assim ainda tem tanta gente desesperada caindo nessa. Bom, eu mesma tentei mandar uma mensagem para o Mahid, com provavelmente o texto mais constrangedor que já enviei, mas ele ainda não respondeu. Então parece que o meu querido Mahid está relaxando no trabalho, ou talvez ele esteja ocupado demais respondendo a centenas de mulheres nas DMs dele. De qualquer forma, acho que tudo isso só mostra que, ao colocar homens coreanos em um pedestal cegamente, fãs iludidas estão se preparando para decepção, desilusão e até ruína financeira. No fim das contas, homens coreanos são apenas homens. Vai ter alguns que são verdadeiros alertas vermelhos, outros que são ok e alguns que são absolutamente incríveis. Mas o que posso dizer com certeza é que de todos os relacionamentos bem-sucedidos que vi entre homens coreanos e mulheres estrangeiras, a nacionalidade nunca foi o principal motivo da atração. Então, em vez de idealizar uma fantasia ou um clichê da mídia, vamos aprender a nos apaixonar pela pessoa que está bem na nossa frente. Mas esses são apenas os meus pensamentos e eu quero saber o que vocês acham. Então, não deixem de deixar suas opiniões nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Como sempre, os documentos de pesquisa para este vídeo estarão no meu Patreon e eu vejo vocês na próxima vez. Tchau! Obrigada por assistirem e um agradecimento especial aos meus apoiadores do Patreon. Se você quiser assistir vídeos de reação e outros conteúdos extras, não deixe de conferir isso no meu Patreon.